3.000 anos. É difícil até de imaginar, né? Mas foi o tempo que durou o Egito Antigo. Uma história impressionante de poder, de ambição e, claro, de colapso. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender como uma das maiores civilizações que o mundo já viu nasceu, chegou ao auge e, por fim, desapareceu. Olha, é quase automático, né? Falou em Egito, a primeira imagem que vem à cabeça é essa aí. As pirâmides. Gigantes de pedra que parecem rir da passagem do tempo. A ambição por trás disso era algo quase divino. Eles não estavam só construindo túmulos. A ideia era criar verdadeiros portais para a eternidade. Mas, e sempre tem um mais na história. Nada dura para sempre. Mesmo com todo esse poder, toda essa engenhosidade, o império dos faraós também teve um fim. Aquela civilização obcecada pela imortalidade acabou virando, uma memória gravada em pedra. Então, a grande pergunta que guia a nossa jornada é essa: como é que uma civilização tão grandiosa surgiu? E mais importante, por que ela caiu? É uma história que vai desde um reino que literalmente nasceu das águas do Nilo até o seu último suspiro, lutando contra o poder avassalador de Roma. Pode parecer estranho, mas a história do Egito começa, na verdade, com uma mudança climática. Pensa só, por volta de 5.500 a.C., a região que hoje a gente conhece como o deserto do Saara começou a secar. Isso forçou a todo mundo que vivia ali a migrar para um único lugar onde a vida era possível, o Vale do Rio Nilo. É simples. Sem o Nilo, não existiria Egito. Ponto final. E a geografia do Egito tem uma pegadinha que confunde muita gente. O Alto Egito fica no sul e o Baixo Egito no norte. Parece o contrário do que a gente espera, né? Mas a lógica toda está no rio. O Alto Egito está rio acima, mais perto da nascente, numa altitude maior. Já o Baixo Egito está rio abaixo, onde o rio deságua no mar, no delta. E essa ideia das duas terras vai ser super importante para a identidade deles. Durante muito tempo, essas duas regiões eram reinos separados, cada uma na sua. Até que tudo mudou com a chegada de uma figura quase lendária, um rei chamado Narmer. Foi ele quem conquistou o norte e unificou as duas terras de uma vez por todas, criando um só governo. Ele estabeleceu uma nova capital, Mênfis, e deu o pontapé inicial para uma linhagem de faraós que duraria milênios. Agora, é crucial entender uma coisa. O faraó não era só um rei. Para eles, ele era um deus caminhando na terra, uma ponte entre o divino e o humano. E essa ideia de um rei-deus foi a base, o alicerce de toda a sociedade egípcia. Era isso que justificava o poder absoluto dele sobre absolutamente tudo e todos. Ok, então com o Egito finalmente unificado, estável e começando a prosperar, a gente entra na primeira grande fase de glória, o chamado Império Antigo. E esse período foi mas tão marcado pelas construções gigantescas que ele também ficou conhecido como a Era das Pirâmides. E para a gente ter uma noção do tamanho dessa ambição, olha só esses números. O peso médio de um único bloco de calcário era de 2,5 toneladas. É o peso de um carro grande. E a Grande Pirâmide tem mais de 2 milhões desses blocos. Alguns, de granito, chegavam a pesar 80 toneladas. 80! É o peso de um tanque de guerra moderno. É simplesmente absurdo. A logística para fazer isso acontecer é de cair o queixo. Imagina, as pedras eram cortadas em pedreiras distantes, transportadas por centenas de quilômetros no Rio Nilo e depois arrastadas para cima por rampas de terra gigantescas. E aqui, vale a pena quebrar um mito. A ideia de que foram escravos que construíram as pirâmides, muito popularizada por filmes, não se sustenta. A maior parte da força de trabalho era de trabalhadores pagos, recrutados. Era de fato um projeto nacional. Mas por quê? Para que todo esse trabalho monumental? A resposta é uma só: religião. Os egípcios tinham uma crença muito forte na vida após a morte. Então, as pirâmides não eram só para mostrar o poder do faraó. Elas eram, na prática, máquinas de ressurreição, projetadas para proteger o corpo mumificado e garantir que a alma dele fizesse a passagem segura para o outro lado. Bom, depois do auge do Império Antigo veio um período de crise, de instabilidade. O Egito se enfraqueceu e acabou sendo invadido por um povo vindo da Ásia, os Hicsos. E olha que curioso, apesar de serem invasores, eles acabaram trazendo uma verdadeira revolução. Uma revolução em tecnologia de guerra, que os egípcios, espertos que eram, logo aprenderam e aperfeiçoaram. A transformação é brutal. O exército egípcio, que era basicamente uma força de defesa, se tornou uma máquina de guerra imperial. Eles adotaram a biga, a carruagem de guerra, que era tipo o tanque de guerra da época, uma arma devastadora.
e também o arco composto, que era muito mais potente. De repente, o Egito virou uma superpotência militar. E com todo esse poder de fogo, a postura do Egito mudou completamente. Eles partiram para a ofensiva. Faraós guerreiros como Tutmés III e o super famoso Ramsés II não só defenderam o Egito, eles expandiram as fronteiras como nunca antes. Eles criaram um império de verdade, que ia da Síria até a Núbia. E isso trouxe uma quantidade de riqueza para o Egito que é difícil até de calcular. O ponto máximo desse poderio todo foi a Batalha de Kadesh. Foi provavelmente a maior batalha com bigas da história. O exército de Ramsés II caiu numa emboscada dos Hititas, um império rival. A coisa ficou feia, mas Ramsés liderou pessoalmente um contra-ataque que virou o jogo. No fim, a batalha terminou meio que empatada, sem um vencedor claro. Mas o resultado mais incrível veio depois. O primeiro tratado de paz internacional que a gente tem registro. Uma coisa super avançada para a época. Mas a gente sabe como a história funciona, né? Nenhum império, por mais poderoso que seja, dura para sempre. E mesmo no auge, no topo do mundo, as sementes do colapso do Egito já estavam ali, quietinhas, sendo plantadas. E os problemas vinham de todos os lados. De dentro, com conflitos internos, e de fora, com uma ameaça misteriosa que vinha do mar. A primeira grande rachadura no império veio de dentro. E veio de uma forma bem inesperada. Uma revolução religiosa. O faraó Akenaton decidiu fazer uma coisa radical, simplesmente abolir todos os deuses antigos e impor a adoração de um deus único, o Aton, o disco solar. Imagina o caos. Isso deixou os sacerdotes, que eram super poderosos, furiosos e desestabilizou a sociedade egípcia de uma forma brutal. Quem veio depois de Akenaton foi o famoso rei Tut, Tutankhamon. Ele era bem jovem e a primeira coisa que fez foi desfazer a bagunça do pai, restaurando a religião antiga. Mas ele reinou por pouco tempo. E se ele é tão conhecido hoje, não é pelo seu governo, mas sim porque a tumba dele foi encontrada em 1922 quase intacta. E o que tinha lá dentro? Nossa! Nos deu uma janela para a riqueza absurda dos faraós. Máscara de ouro maciço, adagas feitas de ferro de meteorito. É impressionante. E enquanto o Egito estava lá lidando com essa crise religiosa interna, uma ameaça externa terrível apareceu no horizonte. Eles são conhecidos como os Povos do Mar, uma confederação de guerreiros misteriosos que simplesmente varreu o Mediterrâneo, destruindo impérios pelo caminho. O Egito até conseguiu lutar e vencer, mas o custo foi altíssimo. As guerras sugaram todo o dinheiro do tesouro e deixaram o império de joelhos, fatalmente enfraquecido. Então, o cenário era esse. Um Egito enfraquecido por dentro e exausto pelas guerras por fora. A partir daí, o que se seguiu foi um longo e lento declínio. A Era de Ouro, os dias de império, tinham chegado ao fim. Os séculos seguintes não seriam mais sobre o Egito conquistando, mas sobre o Egito sendo dominado por outros povos. E essa linha do tempo mostra bem o ritmo dessa queda. Primeiro, faraós da Líbia, depois da Núbia. Em seguida vieram os assírios, depois os persas e, por fim, os gregos com Alexandre o Grande. Um atrás do outro, todos governaram a terra dos faraós. O Egito deixou de ser um jogador no tabuleiro mundial e virou o prêmio do jogo. O último grande ato dessa história de 3.000 anos tem uma protagonista, Cleópatra VII. E é importante dizer, ela era muito mais do que a figura romantizada que a gente vê nos filmes. Era uma política brilhante, incrivelmente inteligente. Ela usou alianças com os homens mais poderosos de seu tempo, os generais romanos Júlio César e Marco Antônio, numa última e desesperada jogada para tentar salvar a independência do Egito. Mas não deu. A ascensão de Roma era simplesmente imparável. Ninguém podia deter. Depois da derrota de Cleópatra e Marco Antônio e da morte dela em 30 a.C., o Egito foi engolido, transformado em uma província romana. E com isso, a linhagem dos faraós, uma tradição de 3.000 anos, acabou. Para sempre. E assim, aquela civilização que sonhava com a eternidade e construía em pedra para alcançá-la, virou poeira. A questão que fica para a gente pensar não é só sobre como eles caíram, mas o que sobrou, o que desse legado imenso que vai da arquitetura à ciência, da religião ao governo, o que disso tudo ainda vive com a gente, no nosso mundo, milhares e milhares de anos depois.